Diga com sinceridade: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, vou aprender a palavra de Deus. Confesso com ousadia. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero falar com você hoje sobre o antídoto para a ansiedade. Todos nós temos oportunidades de viver ansiosos e preocupados com o futuro e imaginando o que vai acontecer com nossos filhos, nossas finanças, nossa saúde. Sempre há algo tentando roubar nossa paz. Se você assistir ao noticiário, ouvirá sobre inflação, violência, guerras, divisão. Um artigo recente falou sobre como estamos em uma epidemia de ansiedade. Nunca houve tanto contra a nossa saúde mental. Mas não é assim que fomos criados para viver. A Escritura diz: lance todas as suas ansiedades sobre Ele. Um antídoto para a ansiedade é que você tem que entregá-la a Deus. Você não pode sair por aí carregando tudo, tentando descobrir tudo, vivendo o amanhã, imaginando como ele vai funcionar. E se a minha saúde não melhorar? E se a minha empresa tiver demissões e este membro da família me fez mal? Eu tenho que consertar isso. Você está se sobrecarregando, carregando coisas que você nunca deveria carregar. É por isso que você pode se sentir exausto e sem conseguir dormir à noite. Faça um favor a si mesmo e comece a lançar essas ansiedades. Elas virão, mas se você quiser ficar em paz, você tem que ser bom em entregá-las a Deus. A palavra lançar é uma palavra de ação. Quando você está pescando, você lança a vara. Não é um complacente dissimulado. Deixe-me apenas jogar isso aqui. Não, você balança o braço com força e gira o pulso agressivamente. A ação e energia da mesma forma. A ansiedade não vai desaparecer de repente. A preocupação não vai embora sozinha. Você não pode simplesmente sentar e esperar que as coisas mudem. Você tem que fazer alguns testes. Quando surgem pensamentos sobre o que vai acontecer com seus filhos, há tantas distrações hoje em dia. Eles provavelmente vão se meter em encrenca. Você pode ficar remoendo esses pensamentos. Deixe que eles te deprimam, fazendo com que vivam ansiosos, ou você pode dizer não. Obrigado. Meus filhos estão nas mãos de Deus. Pai, obrigado por protegê-los, fazendo com que tomem boas decisões. Quanto a mim, em minha casa, serviremos ao Senhor. Você sabe o que fez. Você apenas lança essas ansiedades sobre ele bem. Você viu as notícias sobre a economia? Inflação nos preços da gasolina. E se as coisas continuarem subindo? E se o seu negócio não der certo? E se você não puder pagar suas contas? O inimigo adoraria que você se preocupasse com coisas que nunca vão acontecer. Ele adoraria que você perdesse a beleza deste dia, porque você está tão ansioso sobre o amanhã. Não caia nessa armadilha. Deus não falhou com você no passado, e Ele não vai falhar com você agora. Meu pai costumava dizer quando eu estava crescendo: se o pão custa $1 o pão e a gasolina $1 o galão, Deus cuidará de nós. Se o papai pudesse nos ver agora, Deus é fiel. Deixe-me dizer a você, se os preços subirem, a boa notícia é que a provisão de Deus vai aumentar. Deus não está no céu e eu não vi isso chegando, eu não sabia que a inflação seria tão alta. Deus é dono de tudo, Ele faz ruas de Deus. Você fica estressado olhando para o futuro, antecipando o pior. Custos mais altos, contas mais altas. O que você não está antecipando é a bondade de Deus. David disse: eu sou jovem agora. Estou velho. Eu nunca vi os justos abandonados. Em vez de carregar essa ansiedade, faça um favor a si mesmo. Comece a lançá-la. Eu li onde o maior aumento de ansiedade está entre os jovens. Há tanta pressão hoje em dia com as mídias sociais. Aí está a comparação. Sou boa o suficiente? Bonita o suficiente? Inteligente o suficiente? Tenho seguidores suficientes? Sou popular? Se você cair nessa armadilha, você nunca se sentirá bem consigo mesma, porque sempre verá alguém mais talentoso, mais bonito, mais bem-sucedido. Haverá essa pressão para se superar, se vestir bem, ter mais amigos, mais talentos, mais elogios. Esse é um ciclo sem fim que não só vai te desgastar e tirar sua alegria, sua paz, mas você vai sentir falta de quem você foi criado para ser, tentando acompanhar todos os outros. Tire essa pressão de si mesmo. É isso que está causando ansiedade. Como posso acompanhar? Você não precisa acompanhar.
Você não está competindo com eles. Corra a sua corrida, seja quem Deus te criou para ser. Bem, eu não posso fazer o que eles podem fazer. Eles não podem fazer o que você pode fazer. Você é talentosa. Você é talentosa. Elas são tão lindas. Você é tão linda. Você é uma obra-prima. Você foi feito à imagem de Deus. Bem, eles são mais populares. A popularidade é passageira. Pode mudar em 1 minuto. Salmo 55. Davi estava lidando com ansiedade. Ele disse: estou sobrecarregado de problemas. Meus inimigos estão fazendo ameaças em voz alta. Meu coração está ansioso com tanto medo e tremor. Não consigo parar de tremer. Essa é uma ansiedade séria. Davi era um guerreiro. Ele derrotou Golias. Conquistou cidades e levou os israelitas a grandes vitórias. Mas agora ele está tão sobrecarregado e ansioso que não consegue seguir em frente. Lidar com a ansiedade não significa que você seja fraco. Você não tem fé suficiente. Você deve ter feito algo errado. O inimigo não estaria tentando te impedir se não soubesse que é um chamado em sua vida. Ele sabe que a grandeza em você, que você está prestes a ver um novo nível. É por isso que vou tentar fazer você se sentir sobrecarregado, preocupado com o futuro, pensando que não vai dar certo. Os pensamentos vão te dizer que nunca vai mudar. Você sempre terá que lidar com essa ansiedade. Não acredite nessas mentiras. A ansiedade não é permanente. Não vai durar para sempre. É uma estação. Isso também vai passar. Às vezes, Deus vai te tirar rapidamente. Outras vezes, Ele vai te levar aos poucos. Não desanime se não vir nada mudando. Deus está trabalhando. Você precisa declarar todos os dias: estou melhorando. Minha mente está em paz. Meu coração está em paz. Estou livre dessa ansiedade. Davi foi atacado pelo rei Saul. Atacado por seu filho Absalão. Atacado na cidade de Ziglag. Ele lidou com esses ataques. Bem, ele saiu, derrotou e se recuperou. Foi vitorioso. Mas quando a ansiedade atacou, foi uma história diferente. Ele não achou que conseguiria continuar. Os ataques mais poderosos não são físicos, mas mentais. É por isso que o inimigo trabalha horas extras na mente. Ansiedade, medo, preocupação. Não vai dar certo. Você nunca vai melhorar. Você sempre estará sozinho. O que você vai fazer? Davi estava sentado lá oprimido, tremendo, acreditar nas mentiras do inimigo. Esse ataque de ansiedade poderia ter sido o fim da história de Davi. Esta poderia ser a última vez que lemos sobre ele. A ansiedade venceu e ele desapareceu no pôr do sol. Não. Davi fez algo que todos nós devemos fazer quando a ansiedade atacou. Em vez de apenas ficar sentado lá, ele disse no versículo 16: invocarei o nome do Senhor e ele me resgatará. Ele me manterá seguro da batalha levantada contra mim. Quando a ansiedade ataca frequentemente, ligamos para nossos amigos, ligamos para nossos vizinhos, ligamos para nossos pais. Tudo bem, mas você precisa ter certeza de invocar o nome do Senhor, invocar o Deus que te criou, invocar o Deus que traz coisas mortas de volta à vida, invocar o Deus que é mais poderoso do que qualquer força que está tentando te impedir. Ele disse nos Salmos: clame a mim no dia da angústia e eu te fortalecerei e eu te livrarei. Se você clamar a Ele, Ele te dará a força que você precisa até que a libertação venha todas as manhãs. Você precisa clamar ao Senhor. Obrigado por me fortalecer hoje, obrigado porque essa ansiedade não pode ficar na minha vida. Eu sou um templo do Deus Altíssimo. Ansiedade, você está em território estrangeiro. Você não é bem-vindo aqui. Não seja complacente. Não aceite isso. Nossa, minha ansiedade está me atacando hoje. Minha depressão é muito ruim. Não se aproprie dela. Ela não lhe pertence no momento em que você diz meu. Você está dando permissão para ela ficar. Como se você a estivesse convidando para a sua vida em vez de convidá-la. Você precisa começar a jogá-la fora. Veja essa ansiedade como algo estranho, indesejável e temporário. David passou por essa crise de ansiedade. Não sabemos quanto tempo durou, se foram semanas, se foram meses, mas quando terminou, no final do capítulo, ele nos dá o que aprendeu. Ele disse no versículo 22. Lance seus fardos sobre o Senhor, libere o peso deles e Ele os sustentará. Ele estava dizendo: eu passei por essa terrível ansiedade, pensei que minha vida tinha acabado.
Eu vivi preocupado, oprimido, mas agora que estou fora tendo vivido isso, aqui está o que farei diferente na próxima vez. Veja como posso te poupar de muita dor e sofrimento. Lance suas ansiedades sobre o Senhor, libere o peso dessas preocupações, pare de carregar coisas que você não deveria carregar. Entregue a Deus, confie nele nos problemas. Confie nele quando não vir um caminho, confie nele quando não entender e ele o sustentará e o conduzirá em segurança. Você está se apegando às preocupações? Ansiedade. O que vai acontecer com meu filho? Essa situação no trabalho está me estressando. Joel e minha saúde não estão melhorando. Se David estivesse aqui, ele diria que eu estava onde você estava. Eu fiz a mesma coisa tanto que não consegui funcionar. Eu estava tremendo. Não faça como eu fiz, libere o peso disso, jogue esse fardo no Senhor enquanto você se apegar a isso. Isso vai te segurar, você está se segurando no que está te segurando. Nós nos perguntamos quando Deus vai fazer algo. Mas Deus está esperando que liberemos. Liberá-lo é um ato de fé. Deus, eu não vejo como isso vai funcionar, mas eu sei que você tem um jeito. Deus, meu filho não está tomando boas decisões, mas eu sei que ele está na palma da sua mão. Deus, meu negócio está lento, mas eu agradeço por você estar suprindo todas as minhas necessidades durante a pandemia. Quando muitas coisas fecharam, em uma manhã de domingo, fui tomar café da manhã com minha família neste pequeno restaurante ao ar livre. Isso foi quando não havia cultos presenciais, apenas online. Nós gravávamos o culto de domingo na sexta-feira. Então eu estava livre nos fins de semana. Eu disse à minha família que nunca tinha tomado café da manhã em uma manhã de domingo em toda a minha vida. Estávamos sempre na igreja. Se você estivesse em outro lugar na manhã de domingo, você iria para o inferno. Mas com toda essa perturbação e todas essas mudanças, como muitas pessoas, eu sentia esse mal-estar, essa ansiedade, como se algo estivesse errado. Tudo estava ótimo na minha vida, mas lá no fundo havia essa sensação de que algo não estava certo. Passar o dia do nada, essa sensação de tristeza, e acordar no meio da noite, esses pensamentos preocupantes. Algo que eu nunca tinha experimentado. Mas quando a ansiedade ataca, você não pode simplesmente ser passivo e esperar que ela vá embora. Há algo que temos que fazer. Paulo disse em Filipenses 4: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é uma afirmação ousada. Vamos, Paulo, quer dizer que não podemos ficar ansiosos com a incerteza do nosso futuro? Durante uma pandemia, não fique ansioso por este relatório médico. Há problemas no trabalho. Parece bom demais para ser verdade. Ele continua nos contando como isso pode acontecer. Ele disse: mas em tudo, por meio de oração e súplica, com ações de graças, que seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Paulo estava dizendo: quando tiver crises de ansiedade, não tente lidar com ela sozinho. Vá a Deus em oração. Peça a Ele por sua saúde. Diz para orar com súplica. Isso significa se rebaixar e ir em humildade, admitindo sua dependência dele. Deus, eu preciso de ti. Não consigo fazer isso sozinho. Não vejo como meu filho vai se recuperar. Os relatórios médicos não são bons. Deus, minhas finanças estão baixas. Estou dependendo da sua bondade, da sua misericórdia, do seu favor. Isso é orar com súplica. Então diz com ação de graças. Uma vez que você ora, uma vez que você lança tudo em Deus, você precisa mudar para uma mentalidade diferente. Não mais Deus, estou tão preocupado. Não vejo como vou conseguir. Não vá a Deus de um lugar de ansiedade, vá a Ele de um lugar de fé. Um lugar de gratidão que está mostrando a Deus que você confia nele. Deus, eu te agradeço por estar trabalhando na minha vida. Eu sei que você é maior do que esse problema, maior do que essa doença, maior do que esse problema no trabalho. Você pode ficar em paz sabendo que Deus está lutando suas batalhas. Ele está elaborando o plano para a sua vida. Paulo prossegue dizendo que se você for a Deus com oração, súplica e ação de graças, então aqui está a promessa. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Observe que é a paz de Deus. Não é normal. Paz é algo inexplicável. É paz no meio da tempestade. É paz quando você está em tratamento. É paz quando você está passando por um término. É paz quando você perde um ente querido. É paz quando aquela pessoa te fez mal. As pessoas vão olhar para você. Você não está deprimido, preocupado, ansioso? Como você pode estar tão feliz e tão grato? Diga a eles que a paz que eu tenho não veio deste mundo. Não é comum. É a paz do meu Pai Celestial.
É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que 3 jovens hebreus sentiram. Eles não se curvariam diante do ídolo de ouro do rei. Ele os jogaria em uma fornalha ardente. Eles tiveram uma grande oportunidade de ficarem ansiosos. Eles estavam diante de uma situação impossível. Mas eles entenderam este princípio: Deus está no controle, nada pode acontecer sem a permissão dele. Eles tomaram a decisão de ficar ansiosos por nada. Tenho certeza de que sentiram ansiedade. Eles foram até Deus e pediram a sua ajuda. Eles oraram com súplicas. Agradeceram-lhe pelo que aconteceu. A paz que excede o entendimento apareceu. Eles não estavam preocupados, reclamando: Deus, onde estás? Não estavam brigando com os guardas que tentavam jogá-los na fornalha. Eles tinham paz quando deveriam estar em pânico, eles estavam calmos no meio do caos. Quando você aprende a se livrar das preocupações e das ansiedades, você não só terá paz sobrenatural, mas verá Deus fazer coisas sobrenaturais. Este rei ficou tão furioso. Ele disse aos oficiais para aumentarem o fogo 7 vezes mais do que o normal. Esses adolescentes disseram: na verdade, rei, você não controla nosso destino, Deus controla. Se não for nossa hora de ir, esse fogo não vai nos prejudicar. Eu posso ouvi-lo rindo. Sim, certo, nós veremos. Eles amarraram suas mãos e pés, o jogaram no fogo. Em poucos minutos o rei veio e olhou pela janela da fornalha. Ele disse: que não jogamos 3 homens presos? Vejo 4 homens soltos e um parece o Filho de Deus. Eles entraram na fornalha em paz e o Deus da paz se juntou a eles só para ter certeza de que tudo daria certo, certo? Se você ficar em paz, entre no fogo, o problema, a doença, não se aborreça ansioso. O que vai acontecer? Então o Deus da paz se juntará a você no fogo como eles. Você sairá sem o cheiro de fumaça. Deus lutará por você. Você pode estar naquele fogo agora e está tentado a entrar em pânico. Viva tenso não. É hora de começar a lançar. Jogue fora o cuidado. Jogue fora a ansiedade. Jogue fora a preocupação. Deus tem você na palma de sua mão. Ele não te trouxe até aqui para te deixar. Ele fez isso no passado e vai fazer desta vez. Mas derrotar a ansiedade requer confiança. Você pode não saber todas as respostas. Você não vê como isso pode funcionar. Mas Deus tem tudo planejado. Seus caminhos não são os nossos. Pensamos que é natural, mas Deus é sobrenatural. Ele já planejou seus dias para o bem. Pode não ser bom agora porque há peças faltando, mas quando Deus junta tudo, será melhor do que você imaginou. Confie nele. Quando você não entende, às vezes ficamos ansiosos sobre o futuro, sobre o que pode acontecer. Outras vezes ficamos ansiosos sobre os erros do passado dos quais nos arrependemos, coisas que podem voltar para nos assombrar. Mas eu amo quando Deus trouxe os israelitas através do Mar Vermelho. Ele não apenas fez um caminho para eles escaparem, mas afogou todos os seus inimigos. Se ele apenas os tivesse tirado, eles sempre teriam vivido com a ameaça de que o faraó e aqueles guerreiros poderosos poderiam vir encontrá-los. Os israelitas teriam vivido com medo, sempre pensando no fundo de suas mentes que eles poderiam estar olhando por cima do ombro. Haveria essa preocupação persistente, ansiedade persistente. Eles sempre estariam lidando. Mas quando Deus afogou seus inimigos, ele pôs fim ao que poderia prejudicá-los. Em outras palavras, ele os libertou do passado. Você pode ter essa ansiedade persistente, sempre tentando lembrá-lo do que pode acontecer, esses erros te alcançando, esses arrependimentos vindo à tona. Posso te dizer que a ameaça foi resolvida? Deus pôs fim ao que você está preocupado. Você não precisa viver preocupado com medo ansioso. Ele não apenas abriu seu mar vermelho, não apenas te fez passar pelas dificuldades, mas ele afogou esses inimigos. Ele afogou a culpa, a vergonha, a oposição. O que estava tentando te machucar já foi derrotado. Mas aqui está a chave inteira. O inimigo adoraria que você vivesse ansioso por uma ameaça que já foi resolvida. Ele fará muito barulho em seus pensamentos. O que eles voltaram? O que eles fizeram você parecer mal? E se isso manchar seu futuro? Davi disse que as ameaças de seus inimigos o estavam atormentando. As ameaças estavam causando ansiedade nele. As ameaças podem ser poderosas até você perceber que esses inimigos não estão mais aqui. Esses inimigos já foram derrotados agora. Você pode viver livre. Você pode viver feliz. Você pode seguir em frente com fé, sabendo que seu passado foi resolvido. Quando essas ameaças voltam à sua mente, dizendo para você se preocupar, algo está errado. Você sente a ansiedade subindo. Não morda a isca. Vá pegar sua vara de pescar e solte um grande lance. Não. Obrigado. O faraó foi derrotado. Meu passado está perdoado. Meus inimigos foram cuidados. Vou viver minha vida em vitória. Atos capítulo 12. Pedro foi preso por compartilhar sua fé.
O rei Agripa já havia mandado matar Tiago, um dos apóstolos. Quando viu como isso agradou ao povo, mandou prender Pedro. Ele estava na parte mais profunda da masmorra, com as mãos, os pés e as correntes, com 16 soldados guardando-o. No dia seguinte, ele seria levado a julgamento. Pedro sabia que sua vida poderia acabar em 24 horas. Ele sabia o que tinham feito com Tiago agora. Ele era o próximo da fila. Você pensaria que ele estaria tão preocupado andando de um lado para o outro reclamando, mas no meio da noite um anjo veio resgatar Pedro. A escritura diz algo interessante: o anjo teve que acordar Pedro. Como ele poderia estar dormindo sabendo que no dia seguinte ele poderia perder sua vida? Essa é a paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que não fazenda sentido. É o que acontece quando você aprende a entregar tudo a Deus. Eu adoraria pensar que tenho tanta fé, mas provavelmente estaria ligando para a fila de oração, andando de um lado para o outro. Alguém ore por mim, Deus faça alguma coisa. Mas aqui está a chave. Quando você descansa, Deus começa a trabalhar. Quando você trabalha, você fica tenso e preocupado. Deus tem um prazo. Isso não parece bom. Ele matou James. Implorar a Deus não necessariamente chama a atenção dele. Mas quando você está em paz, esse é um lugar de poder. Quando você abandona essas preocupações, você não apenas obtém paz, não apenas consegue dormir na tempestade, mas o Criador do universo começa a trabalhar. Coisas sobrenaturais acontecerão. As correntes caíram de Pedro. Os portões se abriram por conta própria. Ele era invisível para os 16 soldados que o guardavam. Ele saiu como um homem livre. Não é coincidência que Pedro foi quem escreveu: lance todas as suas ansiedades sobre ele. Ele estava dizendo: eu sei como enfrentar a ansiedade, eu já passei por situações que vieram contra você. Quando você não vê uma saída, pensamentos de preocupação e medo bombardeiam sua mente. Se Pedro estivesse aqui hoje, ele diria que o antídoto para a ansiedade é entregá-la a Deus. Não carregue-a. Jogue-a fora. Não fique remoendo todo o negativo, tentando descobrir isso focado nos e se. Coloque tudo nas mãos de Deus. É quando você terá paz que excede todo o entendimento. Você está carregando coisas que precisa lançar? Você está se segurando em pesos que deveria estar liberando? Você pode sair daqui hoje mais leve, mais livre e com mais alegria. Não espere que as coisas mudem e então você vai parar de se preocupar. Joel, quando minha saúde melhorar, quando meu filho se endireitar, quando essa situação no trabalho for resolvida, então eu poderei dormir à noite. Não. Se você começar a deixar essas preocupações de lado, poderá ter paz enquanto espera que as coisas melhorem. Peter não estava apenas na prisão. Ele estava em paz. Ele não estava apenas preso em correntes. Ele estava preso em paz. Ele não era apenas guardado por aqueles soldados. Ele era guardado pela paz exterior. As circunstâncias não determinam a sua paz. É o que acontece no seu interior. Quando você está conectado ao seu Criador, quando aprendeu a orar com súplicas, admitindo sua dependência de Deus com ação de graças, em vez de se preocupar em agradecer a Ele por estar trabalhando. Então, quando as dificuldades vierem, você poderá dizer como Pedro: eu não estou apenas em apuros. Estou em paz. Não estou apenas no hospital. Estou em paz. Não estou apenas endividado. Empresas em dificuldades. Estou em paz. Sei que Deus está lutando esta batalha. Sei que Ele tem a palavra final. É quando você experimentará a paz que excede todo o entendimento. Paz onde você pode dormir na tempestade. Paz quando a batalha estiver travada ao seu redor. Paz quando o laudo médico não for bom. Quando você está em paz, você está mostrando a Deus que confia nele. Essa é a sua fé em ação. É isso que ativa o seu poder. Você o verá se manifestar em sua vida. Minha oração por você é o que Paulo declarou: é que você não estará ansioso por nada, que você aprenderá a lançar essas preocupações, liberando caminho para elas sem mais preocupações vivas, deixando ameaças te segurarem. Esse sentimento subjacente de que algo está errado. Sim, você pode ter lutado contra a ansiedade por muito tempo e esses pensamentos lhe dizem que sempre será assim. Não. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele vê como Davi quando você se sente sobrecarregado. Ele vê como Pedro quando a situação parece impossível. Ele vê como os adolescentes quando você está fazendo a coisa certa, mas a coisa errada aconteceu. Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que forças vieram contra sua saúde mental, mas olhe para você. Você pode estar derrotado e preocupado, mas ainda confia nele. Posso encorajá-lo. Sua hora está chegando. A ansiedade não é como sua história termina. Pode acontecer rapidamente ou Deus pode levá-la aos poucos. Mas saiba que você está saindo. Não é permanente.
Eu creio e declaro agora mesmo que o espírito de ansiedade está sendo quebrado. Em nome de Jesus, eu falo de paz a você. Eu falo curando sua mente, suas emoções, seu corpo. Eu falo um espírito calmo e imperturbável. A maré está mudando a seu favor agora. Deus está fortalecendo. Você está chegando a novos níveis de alegria, paz, liberdade e realização. Eu declaro isso e se você receber, pode dizer amém? Eu gostaria de lhe dar uma oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, entre no meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você orou essa oração simples, nós acreditamos que você nasceu de novo. Nós adoraríamos enviar-lhe algumas informações sobre sua nova caminhada com o Senhor. Você pode ir ao site ou enviar uma mensagem de texto para o número na tela, mas espero que você entre em uma boa igreja, baseada na Bíblia, e mantenha Deus em primeiro lugar.